Olá, o vídeo de hoje é sobre o quadrado da diferença de dois termos. Vamos iniciar observando a expressão abaixo. A menos b ao quadrado. Essa expressão, poderíamos reescrevê-la como sendo a menos b multiplicado por a menos b. Temos que tomar muito cuidado, pois agora o termo b ele é um termo negativo. E utilizando a propriedade distributiva da multiplicação, teríamos a multiplicado por a e a multiplicado por b. Porém, esse termo vai ser negativo, porque é uma multiplicação de um termo positivo por um negativo. Agora, multiplicando o b pelo a, também negativo, porque o b é negativo e o a é positivo. E, por fim, multiplicando o b pelo b. Só que aí, esse termo é positivo, porque estamos multiplicando tanto b que é negativo com o outro b que também é negativo. Assim, na multiplicação do a por a, teríamos a ao quadrado. Na multiplicação do a pelo b e do b pelo a, todos dois geram um termo semelhante, que é o termo ab. Como todos os dois são negativos, teríamos menos 2ab. Por fim, na multiplicação do b pelo b, teríamos b ao quadrado. Novamente, observa-se uma relação entre o produto notável e sua expressão inicial. Observe novamente, tomando a como primeiro termo e b como segundo termo, teríamos o primeiro termo ao quadrado, o segundo termo ao quadrado, e no centro da expressão teríamos o dobro do primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, com uma diferença do quadrado da soma de dois termos. É que no quadrado da diferença de dois termos, o termo central ele é negativo. Assim, a expressão a menos b ao quadrado é exatamente igual a ao quadrado menos 2 vezes o a pelo b mais b ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro termo menos o dobro do primeiro multiplicado pelo segundo mais o segundo termo ao quadrado. Vejamos um exemplo. K menos 3 ao quadrado. Tomando como base a expressão anterior, devemos proceder de forma análoga. O primeiro termo, que é K, deveria ser K ao quadrado. O termo central, menos o dobro do primeiro termo multiplicado pelo segundo termo. E, por fim, o segundo termo ao quadrado, que no caso é 3, então ficaríamos com 3 ao quadrado. K ao quadrado não há o que fazer, então se repete. O termo central, que é 2 vezes K vezes 3, ficaríamos com 6K. E, por fim, 3 ao quadrado, ficaríamos com 9. Agora, iremos estudar o produto da soma pela diferença de dois termos. Observe a expressão abaixo. A mais b multiplicado por a menos b. Se chama o produto da soma pela diferença de dois termos, devido à primeira expressão sem uma soma e a segunda expressão sem uma subtração, que no caso seria a diferença dos dois termos. Novamente, vamos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. As setinhas novamente nos indicam que devemos multiplicar. A primeira multiplicação seria do termo a pelo termo a. Depois, o a deve ser multiplicado pelo b. Cuidado nesse momento, porque o b é o termo negativo. Então, essa multiplicação vai ser negativa. Posteriormente, devemos multiplicar o termo b pelo a. E, por fim, multiplicar o termo b pelo b. Novamente, esse último termo é negativo, porque o segundo b da segunda expressão é negativa. O a multiplicado pelo a vai gerar a ao quadrado. O a multiplicado pelo b dá ab. E o b multiplicado pelo a também dá ab. Porém, um é positivo e o outro é negativo. Então, 1ab menos 1ab, teríamos 0. E, por fim, b vezes b, teríamos
b ao quadrado. Resumindo, assim, note que, nesse terceiro produto notável, não tem um termo central, pois ele é zero. Assim, basta perceber que esse produto notável é o primeiro termo ao quadrado e menos o segundo termo ao quadrado. Resumindo, o a mais b multiplicado pelo a menos b, basta utilizar essa expressão do primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Vejamos um exemplo. 2y mais 7 multiplicado por 2y menos 7. Tomando como base a expressão anterior, podemos perceber que o 2y faz a função do a e o 7 faz a função do b. Então, basta tomar o 2y e elevar ao quadrado, menos o 7, que é o segundo termo, elevar ao quadrado. Lembrando que 2y ao quadrado, teríamos 2y multiplicado por 2y. Então, 2 vezes 2 é 4 e y vezes y é y ao quadrado. Assim, essa expressão 2y ao quadrado resultaria em 4y ao quadrado e a expressão 7 ao quadrado resultaria em 49. Assim, 4y ao quadrado menos 49 é o produto notável da expressão 2y mais 7 multiplicado por 2y menos 7. Com isso, concluímos a nossa aula de produtos notáveis.